Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um quadro aqui, um podcast. E hoje quem está do meu lado aqui é meu amigo Davi. Tudo bem, Davi? Tchau, obrigado. Bom? Tudo bem? Para mim, gente, é uma honra receber o Davi aqui, porque nós nos conhecemos através de um amigo em comum, que é vocês conhecem bem aí, a comunidade brasileira de Manchester, e algumas pessoas do Brasil também conhecem, o Denilson Mimi. Ele é muito conhecido. Então, obrigado, meu amigo Mimi, por fazer essa conexão. E o Davi, eu vou fazer uma breve apresentação. O motivo de nós estarmos aqui é porque o Davi, ele é policial aqui em Manchester e ele tem desenvolvido um trabalho, além de ajudar na nossa segurança, né, como polícia, ele também tem desenvolvido um trabalho social muito importante aqui, relevante para a comunidade. Mas nós vamos falar disso posteriormente. Em princípio, eu quero conhecer um pouquinho de você, Davi. Quero que você se introduza, né? Que você se apresente. Claro. Seguindo a pergunta, eu vou seguir aqui um roteiro de perguntas, até por causa de usar, né? Os meus seguidores já sabem, eu vou fazer cortes, né? Não, claro. Então, Davi, para quem ainda não te conhece, quem é Davi Lisboa? Bom, Davi Lisboa, nasci no Brasil, nasci em Vitória, Espírito Santo, cresci lá e imigrei para os Estados Unidos em 2005, né? Fiquei ilegal muito tempo no país e então eu sei muito das dificuldades que o pessoal passa, né? E em 2010 eu consegui meu papel. Em 2013 eu virei cidadão e depois, em 2014, eu entrei para a polícia, né? Então eu sou policial já tem quase 13 anos, esse é meu 13º ano na polícia. Trabalhei quase 7 anos na cidade de Milford, New Hampshire, né? Porque tem o Milford, Massachusetts também. Trabalhei aqui em New Hampshire e depois transferi para a cidade de Manchester, que infelizmente havia ocorrido um homicídio envolvendo brasileiros. Eles precisavam de alguém que falasse português e eu vim para poder começar a traduzir e ajudar nessa investigação desse caso. E eles viraram para mim e falaram: pô, cara, você fala português e fala espanhol, aqui a gente vai usar você o tempo todo. Aí eu falei: pô, então vamos embora, isso aí que eu quero, né? Aí saí de Milford, vim para cá e a experiência na cidade de Manchester para mim foi sempre boa. Fiquei trabalhando na madrugada aí no turno, né? Por mais ou menos 1 ano e meio. Daí tive a oportunidade de trabalhar como detetive de violência doméstica e crimes sexuais, que era o que eu estava fazendo por 2 anos. E a cidade de Manchester sempre teve a conexão com essa ONG que eu tô... que hoje eu trabalho, né? Que é o chamado a gente chama de MPAL, the Manchester Police Athletic League, né? A Liga Atlética da Polícia de Manchester, que proporciona oportunidades para as crianças, para os teens, né? Esportiva, programas, enfim, muitas coisas boas e positivas para as crianças, para a comunidade, os pais também, né, Joel? Às vezes o pessoal tem dificuldade na época do Thanksgiving, né? O hospital, o Elliott Hospital, dá pra gente, faz uma doação de mais ou menos uns 60 perus. Nossa. Aí a gente distribui pra comunidade, a gente fala: chegou uma carga de peru aqui para doação pro Thanksgiving. Aí o pessoal vai lá e busca. No começo das aulas a gente também recebe doação de mochilas com material escolar que a gente também distribui para as famílias que participam ali. Mas aí o oficial que estava trabalhando nessa ONG, ele estava com a ideia de ser promovido. Ele fez a prova para sargento, queria ser promovido. E falou: pô, Davi, eu tô querendo virar supervisor e não quero deixar as crianças com qualquer pessoa. Aí o que você acha de você vir aqui e ficar nessa posição? Então, para mim, foi uma notícia maravilhosa, né? Porque eu sempre gostei de criança,
sempre achei muito importante o impacto que a pessoa que trabalha em certas posições, que está ali pelo motivo certo, pode causar, né? Isso é verdade. E a minha ideia foi essa, crescendo no Brasil, vendo o que a gente passa no nosso país, né? Vendo a dificuldade, vendo o benefício das crianças que encontram no esporte, que não segue geralmente a vida do crime, tem a oportunidade de virar a caminhada para um lugar mais positivo. Então, quando ele me perguntou isso, para mim foi assim, não tive que pensar duas vezes, eu já estava pronto já, no mesmo dia que saiu o boletim da polícia. Poderíamos dizer que é algo que você já carregava essa vontade? Você tem isso em você há muito tempo? Ou isso foi algo que surgiu agora? Essa vontade de ajudar, de servir o próximo, além de ser quando você, atuando como policial, você está servindo de certa forma. Sim. Mas assim, focado no social. Isso já é algo que já passava na sua mente? Ou você foi a oportunidade, bateu e você... Olha, eu acho que a vontade de poder estar trabalhando com a comunidade eu sempre tive, né? E eu venho na família de professores, de educadores. Meu pai é aposentado da antiga Vale do Rio Doce. Uhum. E aposentou e começou a dar aula, deu aula para escolas públicas no Brasil. Minha irmã também sempre deu aula, então acho que a ideia de poder ensinar, assim, é uma coisa que já está no sangue da gente, né? E quando essa oportunidade veio, quando até então eu trabalhava ainda na cidade de Milford, eu fiquei sabendo que tinha aula de judô nesse clube, né? No MPAL. E aí eu falei com o meu colega, falei, pô, cara, eu treinava judô no SESI e queria voltar a treinar judô. Ele falou, pô, Davi, vem aí, conversa com o professor, de repente, como você é policial, às vezes você pode treinar até de graça. Uhum. E aí comecei a fazer judô, aí conheci o rapaz que dava de boxe. Mas você já fazia judô no Brasil? Era algo que você praticava ou você começou aqui? Não, eu cresci fazendo judô. Então foi boa Colocação, boa né? colocação aí, porque, olha, naquela época, em 1980 e pouco, 90, né? A gente morava num condomínio, tinha muita gente e tinha muita criança levada, Uhum. quebrando as coisas, destruindo os negócios. E a mãe daquela falou assim, ó, não, isso aí não vai, você vai ter que fazer alguma coisa. Uhum. Então a intenção da minha mãe foi sempre me deixou bem ocupado, né? Então eu ia pra escola, eu me lembro que eu estava de tarde, e no Brasil tem esse negócio, a gente ou estuda de manhã ou estuda de tarde. Agora está mudando, agora está colocando integralzinho, eu não sei como funciona integral. Eu também tomei por fora. Mas aí eu fazia judô de manhã, ia pra escola de tarde, aí no outro dia eu tinha natação, que o SESI você podia fazer tinha muita atividade esportiva. Uhum. E isso aí também foi uma coisa que eu notei que em mim, por ter crescido estando bem ocupado, né? Com esporte, aula de música e fazendo as coisas assim, me deixou ocupado e me tirou a oportunidade de entrar em problema, né? Então você tem essa ideia que eu concordo, que uma mente ocupada é uma mente possível mais preparada, vamos dizer assim, né? É aquele ditado, né? Mente vazia é oficina do diabo, né? É isso mesmo. É aquele ditado antigo que o pessoal falava. Então, quanto mais à toa o pessoal fica, você tem mais oportunidade de entrar em furada, porque você não tem nada para fazer, você vai... E antes de nós entrarmos um pouco no social, eu quero extrair do meu amigo Davi um pouco de como que a família do imigrante ele pode estar participando, né, desse trabalho social. Mas antes disso, eu quero saber de você um pouco, assim, da sua trajetória, assim, se você chegou aqui. Qual foi a sua maior dificuldade? Você chegou aqui falando inglês? Não. Rapaz, quando eu vim pra cá, eu estava fazendo faculdade na Universidade de Vila Velha, na UVV. Comecei a fazer enfermagem e
E meu irmão já morava aqui, morava em Framingham, né, em Massachusetts. Aí falou assim, pô, Davi, por que você não vem pra cá e vira milionário, igual todos os outros brasileiros que estão aqui, né? Aí eu falei, rapaz, se eu ficar aqui eu vou ter que trabalhar em um monte de hospital. Eu falei, eu quero ir pra aí virar milionário, né? Ainda tô procurando ainda, tô tentando. Quem sabe, né? Aí vim pra cá, não falava inglês, vim pra cá praticamente com a camisa do corpo. Nem uma blusa de frio eu tinha. Tanto que a minha cunhada me levou no Salvation. Em Framingham eu comprei uma jaqueta lá usada lá pra poder usar, porque já tava em março, ainda tá bem frio, né? E meu primeiro emprego foi de dishwasher. Eu não sabia nem o que era dishwasher. Então você passou por todos a sequência que os imigrantes costumam passar aqui. Passei por tudo. Todo mundo, o pessoal passa, o pessoal acha que eu cheguei aqui de paraquedas. Já chegou como polícia, não, né? Não cheguei não, cheguei passando que a maioria dos imigrantes passa, né? Aí fui trabalhar, cheguei lá, essa história é até engraçada. Eu cheguei eu tinha uma blusa tão legal, né? Aí já apareci no restaurante, o rapaz que tava como dishwasher era brasileiro, ele virou pra mim assim e falou assim, ué, onde você tá indo todo bonito assim? Eu falei, vim trabalhar de dishwasher. Aí o cara começou a rir e falou assim, pode tirar essa camisa aí, vai dar certo, pode tirar, toma esse avental aqui. E aí foi meu primeiro emprego. Trabalhei como dishwasher, pouco tempo, que também não deu muito certo, que era muito longe. E meu segundo emprego foi no Dunkin' Donuts. E nessa época aí, olha, o meu inglês, papai era professor de inglês, mas eu falo muito ditado, gente. Aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, pra mim, estudar com meu pai não dava certo. E cheguei, nem as moedas eu sabia o que era. Nossa. Eu até virei porque as moedas aqui são diferentes. No Brasil, pelo menos tem um número, né? Aqui não tem mais. Aí eu virei pra menina e falei assim, qual moeda que é qual aqui? A menina, essa é de 5, essa é de 10. Né? E aí, 6 meses depois, eu ia pra casa e eu estudava bastante. Eu tinha sobrinho pequeno naquela época, então eu pegava os livros da Branca de Neve, o livro da Cinderela. E tudo em inglês, né? Aí eu começava a ler, porque todo mundo conhece a história, né? Então aquilo ali facilitava, porque eu falei, já conheço a história. Olha aí, pessoal, a estratégia aí, ó. Porque quando você concilia a palavra já com a história, não é isso? Porque aí eu começava a querer ler, entender o que estava escrito ali em inglês, e aí eu dava aquela travada, né? Aí eu falei, eu já tinha aquele dicionário já do lado ali, naquela época. Hoje você tem um telefone, né, gente? Antigamente, quem se lembra aí, naquela época do dicionário lá, é o papelzinho ali, né, olhando o dicionário. Aí as palavras que eu não sabia, eu ia, procurava no dicionário e tal, e achei E meu inglês começou a melhorar, porque eu era, querendo ou não, eu era forçado a falar inglês com o pessoal, né? Você é forçado a aprender, porque chega um americano, quer comprar um café, você tem que... Você não vai ficar chamando os outros, fala fulano, vem falar com ele. No começo talvez sim. No começo eu fazia, Mas depois você sente a obrigação de dar... E aí, e ainda mais em Framingham, né? Em Framingham, se você não quiser aprender português, você não precisa, porque você tem a comunidade grande ali, que tá sempre, um ajuda o outro. Você precisa de um supermercado, tem alguém que fala português ali para te ajudar. E aí meu inglês começou a melhorar. Um belo dia, entrou um cara de terno e gravata, né? Isso aí tava no final da tarde. E algo me diz, né? Com certeza foi Deus que intuiu, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou vender alguma coisa para esse cara. Porque em realidade não tinha motivo nenhum para ele entrar ali na loja. Ele podia ter passado pelo drive-thru, comprado um café e ido embora. Aí ele virou, viu o cara. Aí eu falei, posso te ajudar? Ele falou, eu quero um café assim, assim, assado. Eu falei, toma. Eu falei, por que você não compra o donut? Aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, olha pra mim, rapaz. Eu tenho cara de que como donut. Aí eu falei, não, mas tem um donut aqui, né? Eu tenho que oferecer, né? Aí ele falou assim, tá, eu compro o donut. Aí eu falei com ele assim, então por que você não compra 2 donuts? Olha. Aí o cara, pô, agora você tá de brincadeira, né? Eu não queria comprar um, agora você tá querendo que eu compre 2? Eu falei, rapaz, se você comprar os 2, tem o combo aqui, você vai fazer o combo. Eu falei, o outro donut vai custar 30 centavos.
Aí o cara ficou doido comigo. O cara falou, rapaz, da onde que você é? Ele falou assim, você é um bom vendedor. Da onde que você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele virou e falou assim, você já ouviu falar do Scrub-a-Dub? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, não, Scrub-a-Dub é uma rede de carro, de lava-jato, né? De car wash. Eu sou dono do Scrub-a-Dub, quero que você trabalhe pra mim. Nossa. Aí eu falei, bom, então tá. Aí ele falou assim, eu vou falar com... Eu tenho um time de brasileiro lá, os caras vão entrar em contato com você, eu peço o gerente para entrar em contato com você. E a gente começa, eu falei, tudo bem. E sem eu saber nada. O cara era dono, naquela época ele já tinha quase 60 lava-jatos. Filiados, tudo deles, tudo da família deles. Nossa, então O cara era o cara mesmo da família lá, né? E aí o manager me ligou, o gerente ligou e falou assim, você que é o Davi, que o Danny falou? Eu falei, sou. Ele falou assim, então quer vir aqui fazer entrevista e tal? E aí eu transferi, comecei a trabalhar no car wash. E eu me lembro muito bem de um cara, aí nessa época do Dunkin' Donuts, umas meninas que eu trabalhava lá me convidaram para ir numa festa. Eu falei, vamos. Naquela época era Mustang conversível, Mitsubishi Eclipse, né? Só R1, só coisa bacana, né? E eu chegando no Brasil tinha 21 anos, né, gente? Então isso aí foram coisas que, tipo assim, me deixavam sempre encantado, né? Fascinado com aquilo ali. E naquela época eu treinava jiu-jitsu já e tinha feito a visita em uma academia em Framingham. E um cara que estava na festa me reconheceu. Eu não me lembro o nome dele, mas se você estiver assistindo esse podcast, se você se lembrar de mim, eu te agradeço, eu tô aqui onde eu tô por sua culpa. Olha, então, legal. Muito obrigado. E você as nunca palavras, mais viu ele? Nunca mais vi ele. Se eu fecho o olho agora, eu me lembro dele, mas eu me lembro dele há mais de 20 anos atrás, né? Se ele passar por mim na rua hoje, eu acho que eu não reconheço mais. Mas ele virou pra mim e falou assim, você não é um amigo do fulano? Eu falei, sou. Ele falou assim, você treina jiu-jitsu, não treina? Eu falei, treino. Aí ele, você chegou agora, né? Eu falei, foi. Ele falou assim, então eu vou te falar isso aqui, ó. Aqui na América, você tem que ter uma profissão. Nossa. Ele falou assim, você tá trabalhando no Dunkin' Donuts, fazendo café. Eu não tô falando mal de quem trabalha no Dunkin' Donuts, não, gente. Não, isso não. Mas ele virou pra mim e falou assim, você pode treinar um chimpanzé pra fazer um café que você tá fazendo. Ele falou pra mim diretamente, tô falando assim... Você tá só passando o que ele falou. Tô passando o que ele me falou, né? Sem querer ofender, pelo amor de Deus. Não. E ele falou assim, um macaco pode fazer o que você faz. Ele falou assim, você tem que ter uma profissão. Ele falou assim, se você vai mexer com azulejo, você tem que ter uma profissão, você tem que ser o melhor. Se você for fazer carpintaria, você tem que ser o melhor. Se você for fazer pintura, você tem que ser o melhor. Ele falou assim, você tá vendo esses meninos assim, com carro, moto, tudo assim? Eu falei, tô. Ele falou, então, se você virar eles de cabeça para baixo, sacudindo, cai uma corda do bolso. Nossa. Ele falou assim, aí ele encostou em mim e falou assim, passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Aí, rapaz, eu nunca me esqueci daquele cara. E aquela palavra que ele me deu ali, aquilo ali entrou na minha vida, assim, né? Porque eu falei, cara, esse cara tá certo. Eu tenho que arrumar uma profissão para poder fazer uma coisa positiva. E tinha conhecidos meus, né? Que trabalhavam com granito. E eu falei, bom, eu quero entrar nessa aí do granito, aprender a profissão de mexer com granito. De repente, eu até abro uma companhia de granito, lá mais pra frente, né? Claro. Aí fiquei um ano ali no carro wash, lá no Lava Jato, trabalhando. E teve a oportunidade de mexer com granito. Esse podcast vai ficar bem longe, gente. Não, bem longe. Pode, vamos bater papo. E aí ele virou e falou assim, Davi, o rapaz lá tá saindo, tu vai precisar de alguém para poder trabalhar, mexer com granito. Eu falei, bom, eu quero a vaga, né? Aí o que eu fiz? Eu pedi a semana de férias do carro wash,
Fui trabalhar no Granito como um período de treino, né? Um tryout. E depois, aí o dono do Granito falou, poxa, gostei de você, eu quero que você trabalhe aqui. Eu falei, bom, então eu tenho que dar 2 semanas de baixa lá para poder sair, né? Aí quando eu fui sair, eu tinha virado o número 1 vendedor de todos os car wash. Nossa. Eu tava vendendo pra caramba. Naquela época tinha muita comissão, né? Se o pessoal vinha pra comprar uma lavagem normal, você fala, pô, mas você quer adicionar, limpar a roda, você quer adicionar uma cerâmica e tal. E aquilo ali era tipo assim, era 10 centavos, 20 centavos de comissão que a gente recebia, né? Mas no final do mês aquilo ali já dava um dinheiro legal, né? Aí quando eu fui sair, eu virei pro dono um dos gerentes lá do car wash, falei com ele assim, falei, olha, aquele jeito brasileiro nosso, respeitoso, né? Falei assim, quero agradecer a oportunidade, mas eu tô indo embora porque eu quero crescer. Falei, quero mexer com granito, quero, de repente, ser dono da minha companhia de granito. E o cara, esse cara, ele era um americano, né? Ele olhou pra minha cara e riu. Ele riu de mim, né? E ainda falou assim, você nunca vai ser dono de companhia. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, não se preocupa não que um dia eu vou trazer a minha caminhonete pra ser lavada aqui nesse car wash. Não falei mais nada. E aí peguei minhas coisas e fui embora. E nessa época continuei tentando estudar inglês em casa, sozinho. Então eu pegava o filme do Rock Balboa, né, de boxe. Você já conhecia de cor? Já conhecia, aí eu ia pra casa, botava a legenda em inglês e escutava o filme também em inglês. Então eu escutava, aí eu tentava ler o que ele falou. Aí o que eu não sabia também no dicionário e procurava. Aí daí meu inglês foi começando a melhorar. Trabalhei no granito, fazendo granito por quase 2 anos. Um colega meu que mexia com granito, a esposa dele era dentista no Brasil, estava dando curso de assistente de dentista naquela época. Uhum. E ele falou, pô Davi, você tá novo aí, carregando pedra pesada, mas daqui a pouco você vai ficar mais velho, né? Por que você não faz o curso de assistente de dentista? E naquela época, no Brasil geralmente, eu falei, pô, será que é uma área legal, que eu vou gostar de trabalhar? Não sei. Eu falei, quer saber? Ele tá certo, que a gente vai ficando velho, né? Então a pegada que a gente tem não é de certa idade, vai cair um pouco. Aí eu falei, bom, tá. Aí mudei, comecei a fazer isso aí. Tava fazendo a construção de dia, eu fazia granito de dia e fazia a escolinha de assistente de dentista de tarde, final de tarde. E conheci a mãe das minhas filhas, né? Casei, tive a minha primeira filha. E quando eu peguei o meu papel, a minha ideia era de entrar nos Marines, né? Entrar pro exército, que eu queria ser militar. Aí eu falei com ela, pô, eu quero ser militar. Aí ela falou assim, não, você não concorda com isso aí não. Aí eu falei, bom, então se eu não for militar, eu falei assim, e aí se eu for entrar pra polícia? Aí ela falou assim, bom, a polícia tudo bem, que você ainda tá aqui perto, né? Você não tá lá no Iraque e eu tô aqui com a menina sozinha. Aí comecei a estudar, fiz a prova uma vez, não passei. Fiz a prova 2, também não. Eu fiz a prova da polícia 6 vezes. Nossa. Aí, uma das últimas vezes foi até uma das fotos que eu te mandei, que eu tinha ido, eu tava estudando bastante. Mas, gente, eu me esforcei por meses para poder entrar. Eu acordava de manhã, acordava 4h30 da manhã, eu ia pra academia, chegava na academia às 5, malhava, fazia o teste da polícia, o teste físico da prova da polícia pelo menos uma vez por semana, por conta própria, assim, eu botava para poder ver se eu estava apto para passar. Ia para casa, tomava banho, ia pro serviço, voltava do serviço, e a prova da polícia era, agora eu não sei se na época, se agora está do mesmo jeito, mas vamos dizer que tinham 25 questões. Tinham 20 questões de matemática, você tinha 25 minutos para poder fazer aquilo ali. Então era tudo cronometrado, né? Muito rápido.
A primeira prova que eu fiz eu não passei, porque na hora da matemática, aí eu comecei a fazer os cálculos, eu comecei a olhar o tempo, eu falei, ih, rapaz, não vai dar certo, e afobei e embananei tudo lá. Aí a primeira prova não passei, a segunda eu tinha feito para poder tentar entrar para a polícia de Framingham, Massachusetts, lá também não deu certo. Aí, mais pra frente eu fiz a prova da polícia de Manchester, mas eu não era cidadão. Então eu cheguei, passei na prova, passei no físico, tava feliz, né? Aí cheguei lá, o cara virou pra mim, aí o sargento virou e falou, mas você marcou que você não é cidadão. Eu falei, sou não. Aí ele falou assim, então não pode. Aí eu falei, rapaz, mas eu tô no processo. Ele falou assim, bom, demora quanto tempo? Eu falei, bom, não sei. Ele falou assim, então vou botar você numa lista de suplente, você tá nessa lista de espera aí, e você tem 1 ano pra estar nessa lista. Se sair antes... Se sair antes, você me procura. Rapaz, de 2 em 2 semanas eu tava lá em Boston. Eu ia de paletó e gravata, eu pedia a Deus, falei, Deus, que me ajuda aí. Ia lá, tanto que o cara que trabalhava na imigração já me conhecia de vista já. Falava, velho, eu já tava na fila, o cara já me viu fazer assim, ó. Me chamava, falava, e aí, recebeu alguma carta da imigração? Falei, não. Aí ele, então não tem como. Toda semana era isso, mas eu tava lá. Aí não perdeu a fé não. Não perdi a fé não. Aí recebi a carta para poder fazer ir lá e tocar o piano, né? Para poder tirar a impressão digital. Mas a visita era para 1 mês depois. Eu recebi aquela carta ontem, hoje eu já tava lá no cara de novo. Aí o cara virou para mim e falou, e aí, recebeu alguma carta? Eu falei, recebi. A carta aqui. Aí ele, bom, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Ele foi lá, ligou pro pessoal, voltou e falou, ó, se você for lá, eles vão fazer vão tirar seu digital agora. Nossa. Aí eu fui fazendo os negócios, e... Então foi tudo muito corrido. Foi sempre, a minha vida foi toda assim, corrida, mas, rapaz, Deus é bom demais. Eu não tenho o que reclamar não, porque eu sempre tava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Aí, chegou o dia para poder... Fiz a entrevista, a senhora lá falou, ó, esse grupo que vai jurar a bandeira já esgotou, você não vai poder entrar mais, só daqui a não sei quanto tempo. Eu falei, não, minha senhora, você não tá entendendo. Pera lá, calma lá. Pera aí, que tô precisando de uma ajuda. Eu falei, ó, eu tô no processo da polícia, é isso que tá acontecendo. E ela virou e falou assim, bom, olha, eu vou tentar te ajudar, e se eu conseguir, daqui a 1 hora eu te ligo. Aí eu saí já orando de novo, né? Eu falei, meu Deus, se for pra que seja o que Deus quiser, né? Aí, 1 hora depois, a mulher me liga. Falou, ó, tem uma vaga, mas é pra quinta. Isso aí era terça-feira. Aí eu falei, então me botem que eu vou. Fui lá, jurei bandeira, peguei o papel, vi cidadão, vim com a bandeirinha, todo empolgado, né? Aí, quando foi na segunda-feira, eu peguei o negócio, fui lá na polícia de Manchester. Virei pro sargento e falei, sargento, agora eu virei cidadão, e aí? Eu falei assim, bom, agora tem que esperar as vagas aparecerem. A vaga aparecer. Eu falei, tá bom. E fiquei naquela ali, continuei trabalhando, né? Aí quando foi chegando mais perto da época da segunda prova, e eu ligava pra ele, eu encho o saco, eu sou um cara chato. Eu fiquei em cima do cara, de 2, 3 semanas eu ligava pra ele, e aí, deu a vaga? Não. E aí, deu a vaga? Não. Eu falei, não. O cara já vai caçar uma vaga pra você. Ele falou, vou ter que arrumar um jeito que esse cara vai ficar mexendo a paciência aqui, né? Aí, ele falou, ó, Davi, não tá tendo vaga agora, vai ter um outro teste. E a minha recomendação pra você é você inscrever pra poder fazer o teste de novo. Falei, tudo bem. Fui e fiz a inscrição. E a atividade continuou na mesma. Eu acordava 4h30 da manhã, 5 horas eu na academia. Mantendo o mesmo padrão, pique, né? Trabalhando, chegava em casa, 2 horas que eu pegava o papel, ligava botava o cronômetro para poder fazer o teste de matemática. Isso aí é tudo coisa que eu achava online, né? Os testes de matemática de polícia de lá de não sei da onde, e eu ia fazendo.
Aí chegou o dia do teste. Eu fui lá pronto lá para fazer o teste. E uma coisa que eu não sabia, eles tinham mudado a policy de tatuagem. Não podia ter tatuagem do braço para baixo. E eu tinha escrito Jesus Cristo, né? Jesus Christ no meu braço. E o cara virou pra mim e falou assim, ó, quem tiver alguma tatuagem aí que vai aparecer com a camisa de manga curta, vem esse lado aqui. Pra poder vestir a camisa da polícia e ver se aparecia. O cara olhou meu braço, viu que a tatuagem era aqui embaixo e falou assim, ó, você, ô filho, pode ir embora. Ele falou assim, nem faz o teste. Eu fui pra casa chorando. Joel, pensa num homem de 30 anos chorando. Eu tava... Naquele momento, você achou que tinha acabado tudo por ali. Eu fui dirigindo chorando. Que a prova nessa época, a prova, era tanta gente fazendo a prova, que era na academia de polícia em Concord. Eu dirigi de Concord pra Manchester, que eu morava já aqui em Manchester, chorando no carro. Chorando, desesperado. Falei, poxa, eu fiz tanta coisa para poder entrar e tentei, não deu certo, não deu certo, não deu certo. E aí eu cheguei em casa e eu falei, bom, eu tenho que... O que eu faço agora? Né? Fiquei assim, sem saber onde eu ia. Aí procurei vídeos motivacionais no YouTube na época. Aí eu encontrei uma passagem que esse homem diz, ele estava explicando, né? Ele falou que o jovem encontrou um guru e virou pro guru e falou assim, guru, eu quero ser um homem de sucesso. Aí o guru falou, você quer sucesso? Ele falou assim, então você encontra comigo na praia amanhã de manhã, 6 horas. No outro dia o rapaz estava lá, encontrou o guru. Aí o guru, e aí, tá pronto? Falou, tô. Então vamos. Aí eles começaram a entrar na água. Né? A água foi subindo. Aí quando eles chegaram até mais ou menos a altura do peito da água, né? O guru pegou o jovem, pegou a cabeça do jovem, empurrou embaixo d'água e ficou segurando. Nesse meio tempo a gente consegue ficar ali uns 10, 15, uns 30 segundos, né? Aí ele viu que o guru não ia liberar e começou a apavorar sem poder respirar. E o guru ficou ali segurando, o jovem começou a se debater e aí o guru soltou. Aí o jovem falou assim, pô guru, que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele falou assim, se você quer ter sucesso? Se você quiser ter sucesso, o tanto quanto você quer respirar, você vai ter sucesso na sua vida. Nossa, é forte, hein? É forte. Então, no meu ponto de vista, assim, quando a gente tem um propósito, um objetivo, né? Qual que é esse objetivo seu? Se você se perguntar, você quer isso? Você falar, eu quero. Ou você fala, não, eu quero. Determinado mesmo, né? Se você estiver em cima do muro, então você não quer. Ou você quer e você vai de cabeça mesmo, ou você não quer. Se você estiver em cima do muro, eu acho que eu quero, então você já não quer. Né? E aí, eu enxuguei as lágrimas, né? E fui correr na rua. Fiz um curso, dei uma corrida, voltei. E aí eu achei a polícia de Milford. Aí eu comecei a procurar, não tinha nada a falar de tatuagem. Aí eu falei, bom, já não tem nada de tatuagem, já é meio caminho andado, né? Aí fui fazer a prova, fiz a prova lá com eles, lá passei, fiz a prova física, também passei. Aí tem a prova tem uma entrevista, né? Que é a entrevista que a gente chama de 1 a 1, que era com um sargento que fazia a investigação de antecedentes criminais, essas coisas assim. E aí a gente fizemos a entrevista, ele virou pra mim e falou assim, pô, Davi, tá tudo bem, agora tem que só fazer mais isso aqui, né? Aí eu virei e falei, nossa, mas ainda bem que vocês não têm a pólice contra a tatuagem. Aí o cara me vira e falou assim, a gente tem. Nossa. Aí eu falei, não. Eu falei, por que de novo? Por que eu falei alguma coisa? Devia ter ficado quieto. Aí eu falei, não, brincadeira. Ele falou assim, por que? Qual a tatuagem que você tem? Eu falei, tenho Jesus Cristo escrito aqui no meu braço. E aí ele falou, ih, rapaz,
peraí. Aí veio o capitão, veio o chefe de polícia, veio o outro sargento, e tudo olhando pro braço, me olhando. Aí o chefe de polícia falou assim, bom, isso aí, nesse dia aí foram acho que uns 30 pessoas, umas 30 pessoas fazer o teste, eu fui o único que cheguei a esse ponto, nessa etapa aí do processo. E aí o chefe de polícia falou assim, bom, eu te dou uma semana para você me dar uma resposta do que você quer fazer. Se você vai fazer o tratamento de laser, se você quer ficar com a tatuagem. Nossa. Ele falou assim, eu te dou uma semana para você resolver isso aí. Aí eu fui para casa e comecei a procurar a respeito de remoção de tatuagem, né? E o laser ia demorar. O laser ia demorar bastante. Mas eu tinha escutado que tinha um processo chamado de... eles chamam de... Eu não sei como é que é o nome em português, mas eles chamam de tattoo excision, né? O que o cirurgião corta a pele, remove a pele, tira a pele toda. Aí eu fiz a consulta com esse cara aí, com o cirurgião lá em Portsmouth. Aí o cara virou pra mim e falou assim, bom, essa tatuagem tinha mais ou menos uns 16, 17 centímetros. Era bem grande, né? Ele falou assim, eu posso cortar o couro fora, mas vai ser caro. Aí eu falei, quanto que é? Ele falou assim, vai ficar uns $2.000 para poder tirar. Na época era bastante dinheiro. E isso aí é sem incluir a anestesia, né? Aí eu falei assim, não. Eu falei assim, não precisa de anestesia não, dá anestesia local e já corta esse negócio logo. Porque, você quer ou você não quer, né? Verdade. Aí, você tá barato aí. Aí eu falei com ele, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu te dou... Eu falei com meu pai e papai, tadinho, papai se virou no Brasil e falou assim, arruma esse dinheiro aí pra você tirar isso aí, se é o que você quer, eu me viro aqui. O papai pegou um empréstimo lá e mandou o dinheiro. Aí eu falei com ele, eu te pago $1.000 agora, você manda o fax, naquela época era bem mais fax do que... Falou assim, você manda o fax pro departamento de polícia dizendo que eu marquei o apontamento e a gente bola pra frente aí. Pra dar continuidade lá, né? E rapaz, o primeiro dia o cara foi, deu anestesia, cortou, deu ponto, eu falei, tira a foto aí que eu vou mandar pro sargento lá. Tô nativa, né? Mandei a foto pro sargento, o sargento na hora me voltou a mensagem, falou, velho, você é maluco, rapaz? Você é doido? Todo mundo falou assim, esse cara é maluco. O cara arrancou uma pele pra poder entrar na polícia. Eu falei, o cara é doido, só pode. E tive que fazer 2 vezes, Joel. Gente, eu fui lá uma vez, ele não conseguiu tirar tudo de uma vez, então eu tive que tirar. Depois de 1 mês e meio eu tive que voltar, porque o braço ia inchar, né? Ia romper a sutura, né? Aí depois de 1 mês e meio eu voltei lá pra tirar o resto. E participei do negócio lá, fiz exame psicotécnico, exame médico e entrei. 2014, dezembro de 2014 eu entrei pra polícia. Aí a academia de polícia ia começar em 2015. Mas como o meu inglês ainda tava meio cambaleando, né? Aí eu falei, poxa, poderia ter permissão de levar um dicionário português e inglês. Gente, olha, eu saí pra mim, eu achei que foi um preconceito que eu experimentei, até como já policial, né? Que eu já tava contratado naquela época. E o pessoal da academia de polícia falou assim, bom, se você precisa de um dicionário, porque você não fala inglês, então por que você quer entrar aqui então? Nossa. Aí o capitão da polícia teve que fazer uma reunião com o capitão da academia de polícia e virou um negócio, se você procurar meu nome no Google aí, você acha aquele processo ali, tem um pouco daquilo ali. E aí eles liberaram de eu levar o dicionário. Porque, gente... Então você mudou uma regra. Mudei também. Eu acho que eu fui o segundo brasileiro a entrar pra polícia, de graduar a polícia de academia de polícia em Concord, né? Tem um brasileiro de Londonderry, Rafael. Ele graduou antes de mim, mas eu fui o segundo, né? Mas eu brinco com o Rafael porque eu falo assim, Rafa, mas você cresceu aqui que você veio pra cá de 13 anos, falei, você não conta não. Eu vim pra cá macaco velho, tive que me virar, né? Mas o Rafael também é bem bacana também.
E aí, entrei para a polícia, de 60 e poucos exames, eu não passei 3 exames, falei 3 exames, mas você tem a oportunidade de fazer a prova de novo, né? Aí se você falou em 3, você não faz só os 3, você faz a prova toda de novo? Não, naquela época, se eu falhasse o exame, eu podia fazer aquele exame de novo uma semana depois. Só aquele específico? Aquele específico. Então, para mim, foi o radar, né? Que você vê esse radar, o pessoal com radar assim. Eles fazem, tem uma prova da polícia ali a respeito do radar, como que o radar funciona. O Doppler, né? Doppler foi o inventor do radar. Você tem que saber a história do como que o radar funciona, como que o beam vai no carro, volta, né? E aquilo ali pra mim foi negócio de física, essas coisas assim, é difícil de entrar na minha cabeça. Nossa. Aí, eu fiz a prova, passei, continuei essa luta aí, né? No meio da academia de polícia fazendo os exercícios lá, meu joelho inflamou, rapaz, um joelho desse tamanho. E não pude participar de algumas atividades lá. No final das contas, eles queriam que eu terminasse a academia de polícia, depois voltasse na outra academia de polícia para poder fazer o teste que eu não pude fazer. E aí foi outra confusão que o meu capitão também teve que ir lá. Então você teve um apoio do seu capitão? Tive um apoio muito grande deles para poder continuar nessa batalha aí. Aí no último dia, eles falaram assim, bom, você vai graduar com todo mundo na sexta, vai marchar com todo mundo na sexta, mas na segunda você tem que estar aqui. Você vai fazer esses dois negócios de atividade física que você não participou e você vai fazer o seu teste final. E uma das atividades que eu não pude fazer foi tomar o spray de pimenta, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz a primeira atividade, a segunda foi o spray de pimenta. Eles meteram o spray de pimenta em mim. 20 minutos depois, que eles dizem, né? Que são 20 minutos de decontaminação para você poder já estar bem, mas, gente, 20 minutos não dá não. Aí eu fui fazer o teste com o computador lá, o olho todo lacrimejando ainda, já tinha lavado o rosto. Passei na prova, continuei. E depois de quase 6 anos ali, trabalhando em Milford, tive essa oportunidade de ir para Manchester e entrei para violência doméstica. E aí... E você, então, quando você veio para Manchester, você trabalhou na área de violência doméstica. Você tem experiência nessa área, então? Tenho também. Fui detetive de violência doméstica em crimes sexuais. Trabalhei nessa unidade por quase 2 anos. Pedi para sair da área de detetive para poder estar onde eu estou agora, que é trabalhando com a ONG, com o MPL. Ah, sim. E... Na época que você trabalhou na área de violência doméstica, eu sei que a gente não vai entrar em detalhes, mas você sentiu que as mulheres, elas realmente têm, às vezes, dificuldade de estar falando sobre o que está acontecendo com elas, ou aqui nos Estados Unidos elas se sentem mais seguras e falam mais? Porque no Brasil... hoje a lei está amparando bem mais, né? Sim. Mas mesmo assim, às vezes as mulheres têm medo de expor, às vezes o que acontece, acaba sofrendo violência. Aqui, o que eu percebo, claro que eu sou leigo no assunto, o que eu percebo é que tem mais leis, são mais amparadas. Você sentiu que no período que estava lá, as mulheres são mais confortáveis em denunciar? Bom, isso dá até um outro podcast. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma situação bem delicada, né? Porque as mulheres, elas, quando elas são vítimas de violência doméstica, muitas vezes falta informação das outras organizações que estão ali dispostas a estar amparando essa pessoa, né? Então, o que a mulher pensa? Bom, se eu for da parte do meu marido, ele vai ser preso, e aí, como é que eu vou sustentar meu filho? Como é que eu vou sustentar minha casa? E se ele me mandar embora, eu vou pra onde? Às vezes é uma situação que a pessoa tá aqui ilegal e fala, e aí eu tô ilegal e ele vai chamar a migração pra mim, e aí como é que funciona? Né? Então, essa é uma parte que eu gosto até de tocar nesse assunto, porque se você, independente do seu status migratório, aqui você vai ter esse suporte.
Então, o que acontece? Eu tive um caso, né? Ela era do Equador e o marido era de outro país, que ele também era hispano. Então, o que ele forçava? Ele estuprava ela, né? Com a ameaça de dizer, olha, se você dar parte, você vai ser deportada, né? E infelizmente a pessoa, sem ter a informação ali, a mulher se sentiu incapaz de poder se defender, né? Então quando alguém entrou em contato comigo, eu falei assim, não, vou entrar em contato com ela porque a gente tem condições de estar dando um apoio necessário. Mostrar os caminhos, né? E eu entrei em contato com ela, conversei com ela, falei, olha, isso aí, essa informação que ele tá te dando não é certa. Eu falei, se você é uma vítima de violência doméstica, a gente tá aqui para te apoiar, te dar o seu suporte, e isso aí não vai acontecer. E o que aconteceu foi que eu trabalhei no caso, consegui um mandado de prisão para ele, ainda deve estar preso até hoje, se já não foi mandado embora para o país de origem dele, mas ela recebeu todo o apoio do governo aqui para poder estar sendo amparada, se reorganizando, né? Se reorganizando, recebendo o amparo necessário. Então é uma situação muito delicada, é um tópico assim, muito importante que eu acho que a gente realmente deve abordar. Tá vendo, pessoal? Eu vou aproveitar, né, que o meu amigo Davi está aqui e ele entende do assunto, porque ele trabalhou. E eu já estendo esse convite para nós falar especificamente desse assunto aqui, tá? Vamos sim. E se você tiver alguma pergunta aí, que você estiver assistindo, você pode mandar para mim off, que eu vou estender talvez para ele responder. E se você estiver passando por um caso aí de violência doméstica e você não sabe o que fazer, não sabe se vai ser amparada, você pode ter certeza que você tem suporte. Aqui do meu lado aqui, o policial, né, Davi, ele que já foi detetive, né, desta área de violência doméstica. Então, ele também, eu acredito que ele, uma vez que a gente entra em contato com o programa aqui, o programa vai também direcionar, né, para você pode talvez até auxiliar, né, de certa forma, não é? Posso. A posição que eu estou agora, eu só não posso estar recebendo as queixas iniciantes, né? Porque tem os órgãos próprios, né? Correto. Mas então você que está aqui, você não precisa mandar mensagem direto para ele, porque ele está atuando hoje, inclusive no tema que nós vamos abordar. Mas fique tranquilo, você mulher que está sofrendo essa violência doméstica, que você tem esse suporte. Então, falando no tema que nós vamos abordar, e é um tema que eu prezo muito, que é o social, o lado social, o lado humano das pessoas, principalmente das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho para as famílias que nos acompanham, que às vezes ficam receosas de estar... Porque eu falo com você, porque eu conheço pais que querem que os filhos praticam esporte, né? Que igual você falou, a importância do esporte na vida de um jovem, ainda mais, claro. Acabando evitando esses jovens que eles vivem com a oportunidade de estar envolvido às vezes com crime de certa forma. Sim. Então o esporte é muito bom. Eu queria que você falasse, já explicando o que é lá, e tranquilizando também, dando a segurança para essa família, que é seguro, né? Claro. A Liga Atlética, né? O MPEL, gente, eu vou referir como MPEL, porque eu já acostumei, que se eu for ficar falando outra coisa, eu vou me embananar aqui. A sigla em português, para vocês pesquisar, vai ser... como que é? M-P-A-L Manchester. Se você for no Google botar M de Maria, P de Pato, A de Amor, L de Luiz, aí você bota Manchester. MPAL. M-P-A-L. E você acha o website que tem as informações dos programas lá. Essa liga aí foi fundada por policiais da polícia de Manchester, né? Meus antecessores, né? E
fundaram essa liga para poder fazer um programa de boxe, para poder auxiliar as crianças que estão aí precisando de um apoio, né, no esporte. E assim que começou com boxe. Começou com boxe, depois começou com a luta greco-romana, né, a luta olímpica. Depois da luta olímpica também começou com o Aikido. Quem se lembra do Steven Seagal aí, antigamente aí tinha um Aikido, que era bem popular. E daí começaram a aparecer programas novos, né? Então a gente procura fornecer programas ali para a comunidade, programa que sejam interessantes para as crianças participarem, né? Então, ali no MPL agora eu dou aula de boxe lá, né? Eu puxo treino de boxe, então a gente tem boxe de 10 anos para cima. Tem a luta greco-romana, tem aula de skate, na quarta-feira de tarde tem de skate. A gente rola o tatame de greco-romano lá e a galera traz as rampas, traz o corrimão, as coisas, as crianças andam de skate lá. Tem o que mais? Tem um programa de levantamento de peso só para mulheres, só para crianças, né, meninas. Quando eu entro lá na academia para mexer no rádio, eu tomo até as meninas, vai, bota aqui, que não pode não. É até engraçado, porque é para meninas por mulheres, né? As mulheres que puxam o treino, só as meninas. Tá vendo, pessoal? Não tem menino lá não. As meninas são engraçadas, me bota pra correr lá. Minha filha é até uma das instrutoras lá, ajuda as meninas a levantar peso, fazer a atividade física. Tem um grupo que eles chamam de GEM, né? Que é Girls Empowerment and Movement, que é um programa que também são só para as meninas. É uma oficial, o nome dela é Shannon Jackson, e ela que é a coordenadora desse programa aí. É um programa também só para meninas. E cada semana tem uma diferente. Então tem uma semana que eles falam a respeito de higiene. Aí de repente na outra semana elas vão fazendo yoga. Aí na outra semana elas fazem outra coisa. Então tem sempre um tema diferente. Artes, vai fazer artes, vai fazer alguma coisa. Mas é um programa também para poder, como é que se fala? Dar mais, como é que se fala? Resistência? Empoderar. É um programa de empoderação feminina. Eu não sei, empoderamento, né? Empoderamento? Para meninas. Então ajuda as crianças, que às vezes as meninas são novas, às vezes precisa de um apoio de uma outra mulher, né? Que pode estar trazendo essa autoconfiança nelas, que é bem importante. Tem as escoteiras também, tem um grupo das escoteiras que elas se encontram lá e fazem as coisas. Que mais? Também não posso esquecer do meu neném, né? O meu neném é um programa se chama o nome é Real Champions, né? E é um programa de jiu-jitsu para crianças deficientes, com deficiências físicas e mentais, que eu puxo o treino lá. Então toda sexta-feira. E qual a idade dessas crianças? No caso do seu... Desse programa de jiu-jitsu é dos 7 para cima. Então eu tenho atletas ali que tem 7 anos, que tem autismo. Então o autismo também entra. E o meu mais velho tem 27 e também é autista. Então é um projeto, é um programa para... E precisa ter o autismo detectado com garantias médicas ou, por exemplo, o que acontece? Às vezes os próprios pais, eles sabem que os filhos têm autismo. Sim, são autistas. Não precisa de laudo médico, não. Não precisa não, né? Não. Você tem essa expertise já de estar olhando, de estar vendo, né? Porque o que acontece, às vezes o pessoal fala, olha, meu filho tem TDAH, ele pode participar da sua classe? Da sua aula? Não. Porque a aula é especificamente para crianças que vão precisar de um programa numa batida mais devagar, entendeu? Então, porque a criança tem TDAH, mas tem condições de estar num outro grupo, então ela fica no outro grupo, ela não precisa participar do meu grupo ali. O grupo ali é para crianças autistas, todos os níveis de autismo, não me importa o nível de autismo que a pessoa tenha.
tem um atleta que tem paralisia cerebral, então ele tem dificuldade de coordenação motora, né? Tem atrofiação muscular. Então ele também participa ali do programa, então eu conheço uma criança, né? Ele tem aquele, eu não sei o nome da situação dele, mas é aquele crescimento rápido. Ele tá crescendo muito rápido, ele sente dores, e eu não sei como que funciona isso também, talvez enquadra ou... Enquadra também. Olha, ali, se alguém trouxer uma criança, um adolescente na cadeira de roda, eu dou um jeito ali, a gente arruma um exercício ali, eu vou trabalhar com ele de algum jeito. E essa ideia cresceu de um professor de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, né? Um abraço ao professor André Seabra, do Fazendo a Diferença. Ah, é? André Seabra. Ele tem Instagram? Tem. Fazendo a Diferença. Segue lá, pessoal. André Seagra, do programa Fazendo a Diferença. Olha aí que legal. Um programa de jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Aí, professor, você está dando seguimento no seu trabalho aí, ó. Ó, já me marca aí, ó. Brincadeira. Ele muito uma pessoa assim, fora de série. E quando eu comecei a fazer parte desse negócio, eu falei, poxa, gente, tem tantas oportunidades para as crianças, mas e as crianças com deficiência física e mental? Eu falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa também, né? Eu entrei em contato com ele e ele foi, assim, muito bacana. Ele falou, Davi, você precisa de um espaço e de kimono. Eu falei, opa, já conheço o lugar já. Nessa época eu ainda era detetive da violência doméstica ainda. E aí eu entrei em contato com o nome dele é Ryan Hardy, né? Hoje ele é sargento ali na polícia de Manchester, mas ele tava nessa posição que eu estou hoje. Eu falei, Ryan, cara, eu tô querendo fazer um projeto de jiu-jitsu para crianças e adolescentes aí com deficiência física e intelectual. E ele falou assim, cara, escreve um negócio aí, a gente apresenta pro time aqui, e aí a gente já tem quase 3 anos, né? Olha. O Real Champions Brazilian Jiu-Jitsu, que é onde você me comunicou, um Instagram que a gente se comunicou. Então ali eu tenho criança de 7 até 20 e poucos anos que participam. Ó, legal.